Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Maravilhados estamos, muito felizes por poder recebê-los mais uma vez nesse espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. De maneiras que, meus queridos, bem-vindos sejamos todos para mais uma tarde que nos remete, sem sombra de dúvida, a reflexões profundas no que concerne a temática do espírito imortal, que somos todos nós. Sem sombra de dúvida, poderemos ficar certo disso e ampliemos nossos níveis conscienciais, que será essa a nossa proposta, de trazer uma reflexão profunda para que a gente possa analisá-la, meditá-la em torno da mesma e fazer nesta existência que é divisora de águas, felizes os que estamos reencarnados nesse momento, para fazer escolhas mais favoráveis, né? Isso repercutirá muito bem para que possamos retornar, quando isso acontecer, para casa em condições mais favoráveis. Nós vamos fazer a nossa prece, faremos a leitura introdutória e o nosso Mauro depois vai nos conduzir na reflexão. Senhor da vida, mais uma vez, filhos vossos que somos todos nós, imbuídos dos nossos melhores propósitos, reunidos estamos nesse espaço físico para que as lições que nos sejam propostas tenham uma profunda reflexão na área dos nossos sentimentos. Envidaremos todos os esforços possíveis, ampliaremos os nossos níveis de compreensão para que estas mesmas proposições calem fundo no nosso interior e gradativamente, a partir de meditar em torno delas, tornem-se hábitos saudáveis na nossa vivência. E que através da nossa postura, os nossos exemplos, outras almas queridas também possam se beneficiar destas mesmas proposições. O que vos rogamos, Senhor da vida, é que sejam potencializado esse desejo, essa vontade de nos ajustarmos o mais depressa possível com vossas leis sábias e justas, desta maneira acelerando o nosso processo de redenção. Que assim seja, então, Senhor. No ano de 1980, a benfeitora querida Joana de Ângeles escreve um livro interessantíssimo, Alerta, 1980, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco. Retiramos de lá o capítulo 13 para a introdução ao nosso Mauro. Aprimoramento íntimo, dá o título à benfeitora do capítulo 13. Diz ela o seguinte: muito justo e mesmo recomendável que se recorra à cooperação fraternal do próximo, quando o sofrimento e a dificuldade nos visite as paisagens íntimas. O auxílio desinteressado que recebemos é bênção inestimável de que se constitui a vida nas relações humanas. No mundo, tudo são intercâmbios, permutas, que se consubstanciam em força e resistência para colimarem os objetivos a que se destinam. Não obstante, há tarefas que compete cada um realizar, integrados no processo evolutivo como nos encontramos. Igualmente, não é lícito transferirem-se deveres e responsabilidades pessoais que fazem parte do esquema de iluminação que devemos conseguir, mesmo sob as penosas cargas de aflição e renúncia. Dentre os desafios que a vida nos oferece, o que diz respeito ao aprimoramento íntimo ganha prioridade. Aprendizes da vida, somos defrontados pelas lições necessárias, que nos propiciam o conhecimento e a libertação das peias da ignorância, geradora de mil males, e do egoísmo, que é um câncer de alto poder destrutivo. Ninguém te acompanhará nesse afã de renovação e aprimoramento íntimo. Poucos perceberão a luta que travas no campo ignoto dessa batalha importante. Alguns criarão dificuldades para o teu cometimento, talvez franqueando-se recursos e meios para a fuga ou a queda. Tentarás e repetirás o esforço não poucas vezes, receando o fracasso ou crendo não alcançar a meta. Prossegue, porém, trabalhando o caráter e o sentimento.
Não te deixes turbar pelas vanglórias, nem te anestesies pelos vapores da violência, que infelicita multidões. Dulcifica-te e não revides ao mal. Não resistas ao mal com o mal. Não te negues à bondade, à beneficência, à esperança, nem à humildade. Essas virtudes a cultivar serão as tuas resistências, e quando os testemunhos parecerem-te a noite mais densa e temerosa, elas brilharão no céu em sombras, apontando-te o rumo. Por conhecer a destinação que nos aguarda no futuro, Jesus nos veio convocar, pelo exemplo e pela palavra, ao aprimoramento íntimo e à vitória sobre qualquer expressão do mal, através da ação correta do bem. Essa será a proposta: conhecer para viver melhor emoções e sentimentos. Honrados mais uma vez, vamos deixar o nosso querido Mauro nos dirigir. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde e noite de hoje. Que Ele ilumine os nossos pensamentos, nosso raciocínio, nossas palavras. Que Ele auxilie a nossa compreensão. Que nós consigamos entender um pouquinho a respeito desse assunto tão complexo, mas ao mesmo tempo simples e importante e presente nas nossas vidas, que são as emoções e os sentimentos existentes em nós. Então, que Jesus abençoe o nosso propósito de hoje e que a gente consiga entender um pouquinho a respeito desse assunto. Quando perguntado a Jesus: Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu: Amareis o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E amareis o teu próximo como a ti mesmo. Este, o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedica todo esse capítulo a comentar essa passagem de Jesus. E o nome do capítulo é Amar ao Próximo como a si mesmo. No item 8 deste capítulo, há uma mensagem intitulada A Lei do Amor, uma mensagem dada pelo Espírito Lázaro. E nessa mensagem, Lázaro diz que no início, nós somos instinto. À medida que vamos avançando e nos tornando mais corrompidos, temos sensações. À medida que nos purificamos e nos elevamos, temos sentimentos. E o amor é o ponto alto do sentimento. Então, o Espírito Lázaro explica que temos, então, todos nós, espíritos imortais que somos, ao longo das inúmeras reencarnações que temos, começamos lá do início no instinto. Lá no início somos instinto, muito próximo da animalidade. E à medida que vamos nos melhorando, vamos tendo sensações. E mais ainda, vamos progredindo, essas sensações se transformam em emoções. E essas emoções, lentamente, à medida que vamos nos melhorando, nos conhecendo, elas se transformam em sentimentos. E o ponto mais alto dos sentimentos é o amor. Então, a lei de amor é a lei que rege o universo, conforme nos ensinou Jesus. Então, todos estamos fadados ao amor, a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas ainda estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Espíritos imperfeitos que ainda somos e habitantes do mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Então, Joana de Ângeles nos ensina que nesse processo de sair do instinto, passar pelas sensações
emoções, sentimentos caminhando para o amor, essa é uma trajetória de todos nós. Todos passaremos por esta trajetória. Todos vivenciamos este caminho em nossas vidas. E as emoções, então, elas fazem parte de nós. Elas fazem parte dessa trajetória do espírito multimilenar, saindo da animalidade e caminhando para a angelitude. Então, as emoções estão em nós. Os sentimentos, as sensações, as paixões, elas estão em nós. Então, o convite da vida é para que conheçamos as nossas emoções, nossos sentimentos, para que possamos estudá-los, conhecê-los, trabalhá-los, cultivá-los, direcionando-os no caminho do bem. Então, o convite é para que a gente conheça as emoções, conheça as paixões, os sentimentos que fazem parte da nossa natureza íntima e direcioná-las, cultivá-las e direcioná-las no caminho do bem. Baseado nisso, existe um livro do Marlon Reikdal, que é um psicólogo lá de Curitiba, psicólogo espírita, intitulado Cultivo das Emoções. Então, ele nos convida para que a gente conheça as emoções presentes em nós, para que a gente não jogue mais elas debaixo do tapete, como nós temos feito muito ao longo das diversas encarnações anteriores e nessa também. Um convite para conhecermos as nossas emoções, estudá-las, entendê-las, cultivá-las e transformá-las a caminho do bem, em direção ao bem. Então, podemos dizer, como as emoções estão em nós, que é impossível viver sem as emoções. Como diz a música do Roberto Carlos, que é intitulada Emoções, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E Joana de Ângeles vai mais além. Ela nos ensina que é impossível viver sem as paixões. No Livro dos Espíritos, no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Da Perfeição Moral, nas questões que vai da 907 a 912, Kardec faz um estudo a respeito das paixões em nossas vidas. E ele vai dizendo que o princípio das paixões, ele não é mau, porque quando nós ouvimos essa palavra paixão, dá uma conotação negativa, uma conotação de excesso, de exagero, caminhando para o vício. Mas Kardec nos ensina que o princípio das paixões não é mau. Ele foi dado para nós, para o bem, para nos ajudar. E ele comenta que as paixões decuplicam, multiplicam as forças do homem, auxiliando no cumprimento dos desígnios da providência. Então, as paixões nas nossas vidas, elas são importantes, nos ajudam muito, nos dão força para que a gente cumpra o nosso papel, a nossa tarefa aqui na Terra. O excesso, o abuso que fazemos dela, baseados na nossa vontade, é que torna as paixões más, geradoras de todos os outros vícios. E ainda nesse capítulo, Kardec nos ensina que as paixões são como um corcel, um cavalo selvagem, que quando bem conduzida, nos ajudam muito no nosso crescimento, na nossa evolução. Quando somos nós quem conduzimos as paixões, porém, quando somos conduzidos pelas paixões, isso nos traz muito mal, nos faz muito mal a nós e àqueles que convivem conosco. Então, o princípio da paixão é um princípio bom, que nos dá força para a gente cumprir a nossa tarefa aqui na Terra. Vemos alguns exemplos. Por exemplo, Thomas Edison. Todo mundo sabe, o criador da lâmpada elétrica. Todo mundo sabe que ele tentou 1000 vezes antes de conseguir
descobrir o princípio que fazia a lâmpada acender a luz. Então, era essa paixão pela física, essa paixão para descobrir a eletricidade que fez com que ele não desanimasse, com que ele não desistisse, e na milésima tentativa ele conseguiu descobrir a luz. Vemos outros exemplos dos cientistas, descobridores das vacinas, dos antibióticos, aquele que descobriu a penicilina. Vemos o exemplo do próprio Kardec, que a paixão por essa revelação imortalista da doutrina dos espíritos deu força a ele, em tão curto tempo, publicar os inúmeros livros, os inúmeros artigos, e que nos trouxe essa doutrina maravilhosa de amor e redenção, que é a doutrina espírita. Então, essas pessoas foram movidas por essa paixão positiva, essa força que vinha de dentro deles, que impulsionava eles a cumprir as suas tarefas. E também que existe em nós, nos impulsionando para nós cumprirmos com a nossa tarefa. Bom, mas se as emoções, as paixões, os sentimentos são tão importantes em nossas vidas, por que a gente não quer estudar as emoções? Quando tocamos nesse assunto com muitas pessoas, já ouvimos logo: isso aí não quero ouvir não, Mauro. Isso aí deixa para lá. Não quero remexer nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Não quero mexer nos meus porões. Tem muita coisa ali que eu não quero trazer à tona. As pessoas dizem isso. Então, inclusive dentro da casa espírita, inclusive dentro dos processos psicoterapêuticos, muitos simplesmente ignoram as emoções. Não querem, estudam as outras questões da doutrina maravilhosa, mas ignoram o contato com suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. Raul Teixeira, em uma de suas palestras, ele diz que quando ele vai falar sobre as emoções, principalmente as emoções inferiores, que ainda existem muito forte dentro de nós, como a raiva, como o medo, a tristeza, o ciúme, a inveja, as pessoas falam o seguinte para ele: Raul, eu sou espírita, eu não tenho raiva de ninguém não. Raul, eu sou espírita, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme. Aí o Raul responde: mas meus amigos, então vocês acham que todos os ensinamentos que os benfeitores espirituais nos trouxeram a respeito da raiva, do ciúme, da inveja, quer dizer então que eles foram feitos para os outros e não para os espíritas? Então é claro que nós espíritas, como todos os outros aqui na Terra, ainda temos nossos momentos de raiva, de ciúme, de inveja, de medo, de tristeza, de ressentimento, de mágoa, de culpa, de egoísmo, de orgulho, de ambição, de vaidade, de estresse. Ou seja, as emoções estão atuando o tempo todo em nossas vidas. E nós já deu para perceber nessas poucas emoções que relatamos, são emoções que vivenciamos e que nos trazem muita tristeza, muito mal, nos fazem muito mal, nos adoecem, nos deixam para baixo, nos convidando a estudá-las, a conhecê-las e transformá-las em direção ao bem em nossas vidas. Então vamos buscar um pouquinho a definição do que é emoção, do que é sentimento. Joana de Ângeles nos ensina que emoção é uma reação visceral, uma reação do organismo a uma ocorrência do meio em que a gente vive e que gera estados físicos. Há uma ativação do sistema nervoso simpático, há uma liberação de adrenalina em altas doses, muitas vezes na corrente sanguínea, e nós, diante de uma emoção, no momento de emoção, nós temos taquicardia, acelera os batimentos cardíacos, acelera a respiração, muitos de nós sentimos um frio no estômago, como se diz, muitos ficamos pálidos, a mão fria, as mãos ficam frias, e essas emoções são aquelas que geram em nós
o sorriso, que gera o brilho nos olhos, as lágrimas decorrentes de uma emoção forte, que gera o rubor facial. Então, as emoções, elas são inesperadas, elas são inconscientes, são rápidas, duradouras em nossas vidas, nós não temos controle sobre elas, elas são transitórias, elas passam logo, mas quando temos contato com alguma situação, existe essa descarga de adrenalina na corrente sanguínea e temos todos esses sintomas decorrentes da emoção. E logo em seguida da emoção vem o sentimento. Sentimento já é uma percepção consciente relacionada àquilo que foi captado pela emoção. Então, tivemos o contato com aquela situação, aquilo gerou uma emoção, tivemos aquela descarga de adrenalina na corrente sanguínea e em seguida temos o sentimento relacionado, sentimento de júbilo ou de constrangimento, sentimento de expectativa ou de frustração, por exemplo. Então as emoções estão aí, elas fazem parte das nossas vidas. E a classificação e a divisão das emoções. Então, só para, eu não disse no início, essa fala que nós temos aqui é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente no livro Refletindo a Alma. Refletindo a Alma é um livro do Núcleo de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, que é um livro baseado nas obras de Joana, e existe um capítulo sobre as emoções e os sentimentos, escritos pelo Marlon Requidal e pelo Gelson Luiz Roberto. São dois psicólogos, trabalhadores espíritas, o Marlon de Curitiba e o Gelson de Porto Alegre. Então, eles escreveram esse capítulo, Emoções e Sentimentos. Então, muito do que nós estamos falando aqui está baseado nesse livro. Então, nesse livro, eles nos ensinam que existe um psiquiatra americano, o nome dele é Eric Berne. E o Eric Berne, ele tem uma teoria chamada análise transacional, é uma teoria que reflete, teoria sobre a nossa personalidade e um tipo de psicoterapia que ajuda o ser humano a viver melhor, a se conhecer e a ser mais feliz. Então, o Eric Berne, ele divide as emoções em 5 emoções básicas ou primárias. 3 delas consideradas desagradáveis e 2 delas consideradas agradáveis. As desagradáveis são a raiva, o medo e a tristeza. E as agradáveis são a alegria e o afeto. Já a Joana de Ângeles, ela faz uma classificação um pouco diferente, em que ela divide as emoções básicas em 2 grupos. As emoções consideradas positivas e as emoções consideradas negativas. Baseada essa divisão, a Joana se baseia no propósito e nas consequências que as emoções geram. Por exemplo, a tristeza. A tristeza, para a maioria de nós, por quase todos, ela é considerada uma emoção negativa. Porém, a Joana diz que em alguns momentos a tristeza pode ser positiva, quando ela convida o indivíduo a fazer uma análise do que está gerando aquela tristeza e tentar modificar aquilo na sua vida. Então, a tristeza, que a princípio seria algo negativo, ela pode ter uma conotação muito positiva. Se o indivíduo entender que alguma coisa está ocorrendo que está gerando aquela tristeza e que ele tem a capacidade, por ele ser filho de Deus, por ele ser um Deus com letra minúscula, como Jesus nos ensinou, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então ele tem a capacidade de transformar essa tristeza em uma situação benéfica para ele. Porém, a tristeza, se não bem conduzida, ela pode levar, como todos nós já sabemos, aos estados de melancolia e depressão, quando mal conduzida. E outro exemplo de uma emoção, por exemplo, a alegria. Todos nós consideramos a alegria como uma emoção positiva. Porém, a Joana nos ensina que muitas vezes a alegria pode ter uma função encobridora. O indivíduo tenta demonstrar alegria para abafar a sua tristeza, para abafar o seu medo. Então, ele está jogando
a emoção que realmente estava o incomodando, que é o medo ou a tristeza. Ele está jogando aquela emoção embaixo do tapete, e em um momento ela vai voltar com uma intensidade muito maior, tentando demonstrar uma alegria que na realidade ele não sente. Então a alegria que para todos parecia ser uma emoção positiva, para aquela pessoa ela é uma emoção negativa. Ou então, quando a alegria é muito intensa, ruidosa, que nós desconfiamos dela, ela pode estar gerando um transtorno de humor, que é chamado de euforia. Então a alegria pode ser uma emoção negativa. Então a Joana, ela nos ensina que existem as emoções negativas e positivas na nossa vida. Então, o convite do cultivo das emoções é que nós façamos a seguinte pergunta em nossas vidas: o que está me movendo nesse meu dia de 24 horas? O quanto que eu tive mais perto da animalidade? Porque quando eu atuo baseado nos meus instintos animais, nas minhas sensações, nas minhas emoções ainda inferiores, eu estou mais perto da animalidade, e isso me gera sofrimento, me gera situações difíceis. Porém, quando eu atuo baseado nas emoções superiores, nos sentimentos superiores, quando eu atuo alinhado no Cristo interno, que é o self, ou a essência, o espírito imortal que existe aqui dentro, que sou eu me aproximo da angelitude, e isso me aproximo da lei do amor, e isso me gera paz, me gera serenidade, me gera saúde. Então nós precisamos nos perguntar nesse nosso dia, olhando para dentro de nós mesmos, o que me moveu? Foram os sentimentos mais inferiores? Foram as emoções mais inferiores? Foram as paixões inferiores ligadas ao ego? Ou foram os sentimentos enobrecidos, os sentimentos superiores, as emoções superiores ligadas ao self, ao espírito imortal que existe em nós? Então nós estamos o tempo todo lidando com essas emoções e precisamos conhecê-las, porque quanto mais nós atuamos baseados no espírito imortal que somos nós, baseado na lei de amor, mais nós encontramos saúde, paz, felicidade na nossa vida. Quanto mais nós atuamos baseado no instinto, na animalidade, no egoísmo, no orgulho, na ambição, na vaidade, nós estamos gerando sofrimento, tristeza, doença na nossa vida. Então fica essa pergunta para que nós busquemos, através do processo do autoconhecimento, olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: o que me move? Né? Lembrando que de todos os vícios, conforme Kardec nos ensinou no Livro dos Espíritos, o mais radical é o egoísmo. Radical é aquele que está na raiz. Então o egoísmo é o que está na raiz de todos os males. Então o egoísmo, junto com o interesse pessoal, é aquele que porque está ligado estritamente ao ego, ao eu, às posses, ao desejo, ao ter, ao poder, à ambição. E isso é o que me gera sofrimento, isso é o que me gera doença. Então, quanto mais eu atuo baseado no desinteresse pessoal, no abandono do interesse pessoal, pensando no interesse, na alegria, na satisfação da comunidade como um todo, mais eu estou gerando para mim saúde, paz e felicidade. Então vamos tentar fazer um pouquinho da análise desses sentimentos, começando pela raiva, né? O que é a raiva? Daniel Goleman, em 1996, é um psicólogo americano que escreveu um livro que muitos de nós conhecemos, chamado Inteligência Emocional. O Daniel Goleman, ele define a raiva como sendo uma manifestação natural do organismo quando o ser humano é o ser vivo, né? Ele é atacado, ele se vê em risco de vida. Quando a sua vida está posta em risco, ele é movido pela raiva. E essa raiva faz com que o sangue se desvie para as veias, as artérias das mãos, para os músculos dos braços, das mãos e das pernas, e isso gera aquela reação de luta ou
fuga. Então, ele se sente ameaçado, sua vida está ameaçada, ele é movido pela raiva e ele luta ou ele foge. Então, e nesse ponto, a raiva seria algo benéfico. E existem alguns teóricos que dizem que a raiva é uma manifestação natural do ser humano e que gera força para ele se defender quando a sua vida está ameaçada. Mas nós fazemos a seguinte reflexão, e isso está no livro Refletindo a Alma. Se a raiva fosse algo natural, ela seria divina. E se ela fosse divina, ela estaria presente em todos os seres humanos. Seria ela que movesse todos os seres humanos. E nós vemos que isso não é verdade. Jesus, por exemplo, nunca foi movido pela raiva. E vemos outros exemplos mais atuais em nós, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e outros. Essas criaturas definitivamente não eram movidas pela raiva. Então, logo, a raiva não é um sentimento que deve, ou uma emoção, que deve existir em nós. Ela ainda existe porque ainda estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Mas à medida que vamos caminhando, que vamos crescendo moralmente, espiritualmente, a raiva naturalmente vai saindo de nós. E a Joana ensina que a raiva, na realidade, ela está relacionada com o ego doentio. O medo da morte do ego, o que ela chama de morte egóica. Então a pessoa tem raiva por quê? Porque ela se sente ameaçada. Então ela se sente ameaçada, ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de ter suas fraquezas sendo expostas ao meio que ela convive, e aí antes dela ser acusada, ela ataca. Então, a raiva é essa postura do indivíduo inseguro. Então, a Joana ensina que ela é uma marca da insegurança pessoal. Então, o indivíduo inseguro de si mesmo, de suas potencialidades, como espírito imortal que ele é, quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente na iminência de ser agredido, de ter revelado as suas fraquezas, antes do outro acusar, ele já se defende. Antes do outro falar, ele já ataca. Então, ele acha que a postura melhor seria a postura do ataque. Existe aquele ditado popular que diz a melhor defesa é o ataque, que não é verdadeiro. Então, o indivíduo que sente que seu ego está ameaçado, ele ataca. Isso gera raiva nele e ele ataca para se defender. Então, ele acredita que isso é o caminho para ele encontrar a paz, encontrar a felicidade. Porém, essa raiva que move ele a atacar, na realidade, gera mais infelicidade, gera mais tristeza, mais doença na vida dele. E hoje, as pesquisas na área da medicina já mostram que, nesses momentos de raiva, de fúria, o que acontece? Há uma grande liberação de 2 hormônios na corrente sanguínea, a adrenalina e o cortisol. E esses hormônios, eles dão força para a pessoa lutar ou correr. Mas o que eles acontecem quando liberados por muito tempo? O que eles geram quando liberados por muito tempo na corrente sanguínea? Eles aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, contraem os vasos sanguíneos e, consequentemente, aumentam o risco das doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo, como infarto, acidente vascular cerebral, e também os estados excessivos de raiva geram irritabilidade, insônia, ansiedade, depressão, enxaqueca, entre outros. Então, a raiva, quando cultivada, ela gera muita doença para nós. Então, ela é uma emoção básica, que não é para a gente dizer, eu não sinto raiva porque eu sou espírito. Nós estaremos sendo falsos. É para reconhecer a raiva, não se sentir culpado porque temos raiva, mas entender que ela é maléfica para nós e para aqueles que convivem conosco. Então, buscar cultivá-la, trabalhá-la e transformá-la num sentimento positivo. Tá? Outro exemplo de emoção básica que precisamos aprender a reconhecer em nós para trabalhá-la, o medo. O medo também, assim como a raiva, ele também está ligado a essa reação de luta ou fuga. Ele também está ligado lá nas espécies inferiores ao homem, quando
o animal se sente ameaçado, se sente acuado, há esse medo, há essa raiva, há a liberação de adrenalina e cortisol novamente na corrente sanguínea, e isso faz com que ele lute ou que ele corra. Então, o medo também, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Obviamente que não vamos sair num lugar que a gente sabe que é perigoso, na madrugada vamos andar sozinho. Então, o medo, ele é útil nesse sentido, porque ele evita que a gente se exponha a situações de risco. Numa rua movimentada, em que os carros passam rápido, nós não vamos atravessar sem olhar para ver se está vindo o carro. O medo não nos deixa fazer isso, né? Então, o medo, ele tem o seu lado positivo. Porém, assim como a raiva, ele também é uma manifestação egóica doentia. Esse medo excessivo. Então, existem vários medos, né? A Joana de Ângeles, no seu livro de Diretrizes para o Êxito, ela descreve que existem 6 tipos básicos de medo. O primeiro deles, e mais importante, que move todos os outros medos da criatura humana, o medo da morte. O segundo deles, medo das doenças, da velhice, medo da pobreza, medo da crítica e medo da perda de entes queridos. Então, esses 6 medos básicos trazem muito sofrimento para nós. Então, falando um pouquinho em relação ao medo da morte, o medo da morte ele está relacionado com a postura materialista. Aquele que não acredita na existência da alma, na existência do espírito, ou então se acredita, mas acredita que nós só temos uma encarnação, aqueles que acreditam que só existe essa vida, que nós só temos alguns anos para aproveitar, para gozar, para ter prazer, para aproveitar a vida, como se diz, é óbvio que ele vai ter medo da morte. Ele não quer morrer de jeito nenhum. E não quer que os outros que convivem com ele morram. Porque senão tudo vai acabar. Se depois da morte vem um nada, é óbvio que eu vou ter medo da morte. É óbvio que eu não quero morrer e não quero também que os meus entes queridos morram. Porém, já a postura imortalista, que a doutrina dos espíritos vem nos ensinar, a doutrina da reencarnação, da imortalidade da alma, que somos espíritos imortais, que ninguém morre, que estamos aqui de passagem, que já tivemos várias outras encarnações anteriores, temos essa atual e vamos ter muitas outras, que a morte não é o fim, é apenas uma passagem, uma transferência, um retorno para o mundo espiritual, o mundo primitivo, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos. Então a doutrina da encarnação, a doutrina espiritualista, especialmente a doutrina espírita, ela já de cara, à medida que vamos estudando e entendendo, perdemos o medo da morte. Seja a morte de nossa própria morte ou a morte de entes queridos. Porque sabemos que quando o ente querido morre, não existe perda. Ele continua nos amando, nós continuamos o amando e um dia nos encontraremos novamente e com certeza teremos muitas outras oportunidades juntas, seja no mundo espiritual, seja em novas encarnações. Então a doutrina espírita já de cara acaba com o medo da morte. E também esses outros medos, o medo das doenças, o medo da velhice, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda de entes queridos que já falamos, todos esses medos, eles vêm da onde? Por que temos medo de doenças? Por que temos medo da velhice, de pobreza, de sermos criticados? Esses medos, eles são derivados de conflitos que nós trazemos, marcas profundas em nós, derivadas de equívocos que fizemos em encarnações anteriores. Então, nos equivocamos lá no passado e hoje temos medo de adoecer, temos medo da pobreza, de perder condições materiais, e assim vai, né? Então, esses medos, eles derivam desse ego doentio. Quando nós deixarmos o self, o Cristo interno que é em nós, predominar, o medo naturalmente vai embora. E a Joana ensina ainda, em relação ao medo, por exemplo, medo de falar em público,
medo de fazer uma prece no grupo de estudo, medo de ler um texto em público. O que esse medo excessivo, ele está relacionado com o ego doentio. Por exemplo, ter medo de falar em público. Por que isso? Porque o ego não admite, caso ele esqueça o texto, o que os outros vão pensar de mim se eu errar? Se eu gaguejar na hora da oração, no grupo de estudo, o que vão pensar de mim? Então, esse é um medo derivado do ego doentio. O ego doentio é aquele que se preocupa com o que o outro vai pensar. Porém, quando a gente atua baseado no Cristo interno que existe dentro de nós, esse medo vai embora. Nós buscamos fazer o nosso melhor e o resto está na mão de Deus. Não precisa ter esse medo do que o outro. Quando buscamos agir direito, agir no bem, ser uma pessoa de bem, buscar nos esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia, esse medo do que o outro pensa, ele vai desaparecendo. Eu estou fazendo o meu melhor, eu não sou perfeito, mas eu estou no caminho. Eu estou buscando acertar. Se eu errei, eu vou corrigir o erro. Mas esse medo de se preocupar em excesso com o que o outro pensa, ele vai sendo eliminado. Então, esse medo de falar em público, de gaguejar, de errar a oração, ele vai sendo eliminado. Então, não precisamos mais ter essa preocupação do que o outro vai pensar de mim. O outro vai começar a achar que eu não sou perfeito, mas eu não sou perfeito. Aquele que se cobre em demasia também tem muito medo. Outra emoção básica que nós precisamos conhecer e que também está relacionado com o ego doentio é a tristeza. Tristeza é essa emoção que é normal, a Joana afirma que momentos de tristeza é normal na vida de todos nós, porque elas são um modo da gente encarar, receber determinadas situações que aconteceram. Então, é claro que diante da perda de um ente querido, de um abandono, de uma traição, de uma perda excessiva de valores materiais, de uma doença grave, seja em nós ou de um familiar, temos aquele primeiro momento de tristeza. Porém, essa tristeza, ela é importante, como nós já dissemos no início, para nos convidar a essa reflexão, olhar para dentro de nós, ver que aquilo lá não é o fim do mundo, que aquele momento difícil vai passar, porque tudo na vida passa, e o que nós podemos fazer para modificar aquela sensação de tristeza. Então, tentar fazer tudo o que tiver a nosso alcance. O que não der para fazer, nós entregamos na mão de Deus. Que seja feita a vontade do Pai. Como diz aquele salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, analisar o que gerou a tristeza, viver sim, por exemplo, vivenciar o luto por pouco tempo, eles dizem 4 meses no máximo, a partir daí se torna patológico, vivenciar, se entristecer sim, com a desencarnação de um ente querido, mas a partir daí viver esse luto, mas a partir daí levantar e seguir em frente, não deixar a tristeza tomar conta de nós, porque à medida que ela vai se avolumando, ela vai gerando desânimo, à medida que ela vai crescendo dentro de nós, ela vai gerando desânimo, perda da vontade de viver, caminhando para a melancolia e a depressão, que tanto mal faz para a humanidade toda, que acomete milhões de pessoas hoje no planeta Terra. Então a tristeza, ela também é essa emoção que pode nos convidar a uma reflexão e mudar o nosso caminho, mas que precisa ser bem direcionada para fazer isso, que a gente não deixe ela nos levar para a depressão, para a melancolia. Outras emoções perturbadoras, também relacionadas com o ego adoecido, aquele ego que não aceita que ele ainda é imperfeito, que não aceita que os outros são imperfeitos, que não aceita as provas da vida, que se revolta, se rebela, reclama, vive se queixando. Então, essa postura egóica, doentia, que ainda está ligada muito aos nossos instintos inferiores, pois achamos que nós somos o centro do universo, gera algumas emoções perturbadoras que geram muito sofrimento para nós. Então, no livro Refletindo a Alma, ele cita algumas delas. A primeira, o ressentimento, a mágoa. Então, a mágoa está ligada muito com o ego doente. Por que eu me magoo? Porque eu não aceito que o outro erre para comigo.
eu não aceito. Eu me sinto tão superior que eu não aceito que o outro erre. Só que eu esqueço que eu também erro. Então Jesus nos ensinou no Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então eu peço a Deus todos os dias perdão para os meus erros, para os meus equívocos, porque eu conheço as minhas imperfeições, a minha inferioridade. Porém, quando o outro erra para comigo, eu não perdoo, eu guardo mágoa, eu guardo ressentimento. E o ressentimento, nos dizeres de Joana de Ângeles, como esses outros que nós já citamos, são os grandes gigantes destrutivos da alma. Aquele que guarda ressentimento e não trabalha, está caminhando para doenças graves, seja nessa encarnação, seja nas próximas. Então o ressentimento, ele precisa ser reconhecido, precisamos olhar para dentro de nós e nos responder a seguinte pergunta: com quem que eu estou magoado? E por que eu estou magoado? Eu estou magoado com a minha esposa porque ela fez aquilo e eu não merecia. Estou magoado com o meu marido porque ele não me trata do jeito que eu mereço. Estou magoado com os meus filhos porque não me dão a atenção que eu gostaria. Ou com o meu patrão, ou com os colegas aqui da casa espírita, com meus colegas de trabalho. Estou magoado com a vida, estou magoado com o governo, estou magoado com Deus porque não deu aquilo que eu pedi. Eu peço tanto que me dê isso ou aquilo e Deus não dá, eu me magoo até com Deus. Percebe? Olha a nossa postura egóica, doentia, onipotente. A gente fica magoado até com Deus e depois ficamos doentes e não sabemos por quê. Porque guardamos esse gigante destrutivo da alma, que é o ressentimento. O segundo gigante destrutivo da alma, a mágoa. A culpa, né? Então o ressentimento ou a mágoa é quando eu guardo raiva do outro, porque eu acho que eu não merecia que o outro fizesse aquilo comigo. A culpa e o remorso é quando eu guardo raiva de mim mesmo. Olha só, né? Olha como a gente age, como nossa mente é, né? Traiçoeira muitas vezes. Eu guardo raiva de mim mesmo. O meu ego é tão grande porque eu não me perdoo por ter errado. E aí não aceito que eu errei e vivo me culpando, guardo remorso. E a culpa, assim como o ressentimento, é altamente destrutiva de nossa vida, seja ela mental, espiritual ou física. Ela gera muitas doenças físicas, mentais e espirituais. Então a culpa é quando eu guardo raiva de mim. A mágoa é quando eu guardo raiva do outro. E ambos são muito negativas em nossas vidas. Então, analisar quando errarmos, ter aquela postura de arrepender, sim, né? Buscar expiar, os 3 passos que o Kardec ensina, né? Arrependimento, expiação e reparação do erro. Então, eu descobri que eu errei, eu me arrependo, eu expio. O que é expiar? Eu sofro, eu choro com meus... Pode chorar, não tem problema, quando percebe que errou. E busco reparar. Peço perdão para aquele que eu ofendi. Se eu não tiver contato com ele, eu peço perdão para Deus, eu busco reparar, eu busco fazer o bem para aquela pessoa. Se ele já não está mais junto de mim, eu busco fazer o bem para o outro, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mas eu não vou me culpar. Eu vou entender que eu errei porque eu sou um espírito ainda imperfeito, mas em caminho para a perfeição. E que eu posso errar, mas o que eu preciso é aprender com o erro e buscar não mais errar. E não guardar culpa, porque a culpa me deixa doente. O outro gigante destrutivo da alma, o ciúme, né? Então o ciúme também tem muito a ver com o ego doentio. Então quando eu fizer a minha análise e buscar e olhar para dentro de mim, analisar que a emoção que me move é o ciúme ou a inveja, eu posso ter certeza que se eu não corrigir isso aí, eu vou ficar doente. Porque o ciúme e a inveja também são grandes, gigantes destrutivos da alma. Então eu vou me analisando, por que eu estou com... eu tenho ciúme do outro, porque eu queria ser que nem o outro. Eu tenho inveja do outro, porque eu queria ter uma família que o outro tem. E às vezes isso é inconsciente, né? A gente não conta para ninguém, mas tem aquele desejo de ter uma família igual a do vizinho, de ter uma casa igual a do vizinho, de ter uma saúde física que nem o vizinho,
de ter um corpo físico, a beleza física do vizinho, de ter uma família perfeita que nem a do vizinho, porque a gente sempre acha que o vizinho é perfeito, que ele não tem problema, que ou os artistas da TV, né, aqueles que a gente vê, as pessoas famosas, eu queria ser que nem eles não têm problema, eu tenho, né? Então isso é ciúme, isso é inveja, e isso aí também são fatores que a alma esconde dela mesma. Se você perguntar se tem ciúme, eu não tenho ciúme. E inveja também não. Mas se parar para pensar, vê que tem inveja sim. Vê que tem inveja do amigo, do colega de trabalho, queria ser que nem ele, queria ganhar que nem ele consegue fazer as coisas com mais rapidez, eu demoro mais, e isso me dá uma pontinha de inveja. A gente ainda tem isso. Mas precisamos o quê? Cultivar essa emoção. Não é para pegar a inveja e de novo enterrá-la embaixo do tapete, não. É para reconhecer, não precisa contar para ninguém, reconhece para si mesmo. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu preciso trabalhar isso na minha vida, porque isso me gera infelicidade. E ele continua, diz de outros gigantes destrutivos da alma: o orgulho, a ambição, a vaidade, o egoísmo e assim por diante. Vamos reconhecer: eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, não precisa contar para ninguém, mas responde para si mesmo, né? Eu gosto de me vestir bem, como as pessoas falam, tudo bem, isso é autoestima, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco de autoestima com vaidade, com orgulho. Então eu preciso responder para mim, isso eu preciso gostar de mim mesmo, né? Isso é auto-amor, autoestima, mas quando isso se torna excessivo, isso é vaidade, isso é orgulho, isso me gera doença. Então eu preciso responder para mim mesmo quanto que tem em mim de autoestima verdadeira, de auto-amor verdadeiro, e quanto isso está se tornando um excesso, caminhando para a vaidade, caminhando para o orgulho. Tá bom? Então, o convite da vida é para que a gente reconheça essas situações, essas emoções em nossas vidas e transforme-as em direção ao caminho do bem. Existem duas mensagens do Espírito Emmanuel, do livro Mãos Unidas, ditadas pela psicografia de Chico Xavier, que ele fala um pouco disso. A primeira das mensagens, ele diz assim: trabalha e espera. Então ele fala que da ajuda que os benfeitores espirituais dão para nós. Achei tão linda essa mensagem, uma mensagem simples, singela, que tão é verdadeira na nossa vida. Que ele diz assim, que os benfeitores estão sempre do nosso lado. Sempre. E eles agem sem que a gente perceba. Então nós nunca estamos sozinhos. Nosso anjo da guarda, nossos espíritos familiares estão sempre aqui com a gente, nos intuindo no caminho do bem, né, nos guiando no caminho do bem. E quanto mais a gente se esforça para trabalhar essas emoções inferiores dentro de nós, mais eles conseguem atuar em nós. Olha que coisa maravilhosa. Então o Emmanuel vai dizendo que nós nunca estamos sozinhos, para a gente ficar tranquilo que os benfeitores estão sempre aqui, para a gente buscar seguir no caminho do bem, para a gente não desanimar, ser uma pessoa boa, trabalhar essas emoções inferiores dentro de nós. E ele diz para a gente não cultivar a reclamação, a queixa excessiva, para a gente não se revoltar perante as situações adversas da vida, para não se rebelar perante Deus, perante a família, aceitar as provas como importantes no nosso crescimento e guardar a certeza que os benfeitores estão sempre do nosso lado. Então o nome da mensagem é trabalha e espera. Então ele convida a gente para nesses momentos de provas, de aflições que são grandes na vida, como todos nós passamos, para a gente manter a perseverança no bem, saber que os benfeitores estão do nosso lado, estão nos guiando, estão nos intuindo, orar por eles, saber que eles estão sempre tentando nos encaminhar para o melhor, e quanto mais a gente se esforçar para trabalhar essas emoções inferiores dentro de nós, mais eles conseguem atuar em nossas vidas. Então o nome é trabalha e espera. Então para a gente trabalhar no bem, trabalhar as nossas emoções interiores, nossas emoções íntimas, e esperar que tudo está certo, devagarzinho as situações vão se resolvendo nas nossas vidas. E a outra mensagem, ela é intitulada Socorro e Solução, que ele diz que todos nós temos uma
alavanca, que as aflições fazem parte da vida, que as provas elas existem, elas estão aí para que a gente aprenda a superá-las, para que através das provas a gente resgate equívocos do passado e ao mesmo tempo se fortaleça, se renove no caminho do bem para o futuro. Então as provas não são punições de Deus, elas não são tragédias em nossas vidas, elas são sim situações importantes que fazem parte das nossas vidas. Então ele convida para que perante essas provas da vida, que a gente não desanime, que a gente guarde. Ele explica que nós temos uma alavanca, assim como a paixão, né? Essa força, essa paixão que nos move, que moveram os grandes cientistas a fazer as grandes coisas, nós também temos esse poder dentro de nós. Então ele nos convida a ativar essa alavanca e perante as situações difíceis da vida, para que a gente se levante em espírito, que a gente não olhe para trás, esqueça o mal, aceite as provas da vida como importantes para o nosso crescimento, para que a gente siga no caminho do bem, esqueça o mal, abençoe todas as situações da vida. Olha que bonito, para a gente abençoar, agradecer a Deus por tudo que acontece na vida. E agindo assim, ele nos convida a ativar uma outra alavanca. Então a primeira alavanca, que a gente se levante em espírito e siga em frente, né? Como diz aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, para a gente não desanimar perante as situações difíceis. E no final ele nos convida a acionar uma segunda alavanca, que é a alavanca da fé, essa força que cada um de nós tem dentro de nós, a fé no poder amoroso de Deus, que comanda todo o universo. E quando a gente aciona essa alavanca da fé, que a gente pode ter a certeza que Deus comparece na nossa vida, trazendo socorro, trazendo solução para as nossas dificuldades. Então, para encerrar, e ele diz ainda que antes da gente acionar essas alavancas, para a gente trabalhar essas emoções inferiores que existem dentro de nós e deixar para lá. E ele vai dizendo, não importa que você foi magoado, não importa que te traíram, não importa que você já errou, não importa as provas da vida, o que importa é que perante as situações difíceis da vida, você se levante em espírito e siga em frente, com fé na bondade de Deus, que no instante que você menos esperar, Deus comparece na nossa vida, trazendo socorro, trazendo solução para as nossas dificuldades. Então eu vou pedir permissão a vocês para encerrar lendo essa mensagem então do Emmanuel, chamada Socorro e Solução. E ele diz assim: aflições, crises, provas, tentações. Quantas vezes terás procurado sofregamente o primeiro e seguro passo para sair delas? Entretanto, uma alavanca mental existe, capaz de soerguer-te de qualquer prostração, desde que te disponhas a manejá-las. Olha que alavanca, a paixão, a força que existe dentro de nós. Antes de tudo, de acionar essa alavanca, porém, é importante que você se desvencilhe de qualquer pensamento de derrotismo e de inconformidade. Então, para a gente não se sentir derrotado, que tudo está perdido, e não ser inconformado perante as situações da vida. Não importa que você tenha atravessado penosos desenganos, onde se te concentravam todas as esperanças. Não importa que vejas à margem dos melhores amigos, de espírito relegado à incompreensão. Então, se os outros não entenderam a gente, você segue em frente, não importa. Não importa que ciclones de sofrimento te hajam varrido os escaninhos da alma, arrebatando-te temporariamente o incentivo de trabalho e a alegria de viver. Então não importa os sofrimentos da vida, segue em frente. Não importa estejas sob as consequências amargas de erros cometidos. Errei, me arrependo, expio e reparo o erro, mas sigo em frente. Não me deixo levar pela culpa. Não importa que a maioria te despreze, te menospreze as opiniões, lançando-te ao descrédito. Não importa que a injúria te haja situado na faixa do desencanto. Olha, falaram mal de nós, estamos chateados por isso. Não importa que falem mal de nós, segue em frente.
Não importa que altos prejuízos te imponham espinhosos recomeços. Não importa que dificuldades inúmeras se acumulem ao redor de teus passos, impelindo-te o coração a complicados labirintos. Então, agora, o que importa? Importa que te levantes em espírito, que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito, aceitar as provas da vida, não se revoltar, não se rebelar perante as dificuldades da vida. Importa que te esqueças do mal, consagrando-te ao serviço do bem, e que abençoes todas as circunstâncias da vida. Feito isso, por mais escabroso seja o problema, ou mais dolorosa seja a provação, olha só, né? Quando a gente age assim, por mais escabroso que seja a dificuldade da nossa vida, a prova pela qual a gente está passando, se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder de Deus que dirige o universo, perceberás de inesperado que Deus te oferece socorro e solução. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.